Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quero saudar você aqui hoje para nesta então perdão. Eu ia falar quarta-feira, as ideias do outro. Nesta quinta-feira, hoje, quinta-feira santa, quinta-feira, hoje dia 2, início então do Tríduo Pascal, né? Definitivamente encerramos a quaresma e entramos no Tríduo Pascal. Hoje, quinta-feira santa, ceia do Senhor, lava-pés, instituição da Eucaristia, instituição do sacerdócio. Tudo isso dentro da quinta-feira santa, né? Então, nós temos aqui praticamente, vamos assim dizer, o coração do ano litúrgico. A missa da ceia do Senhor, no caso, geralmente, né? Celebra 3 mistérios inseparáveis: a instituição da Eucaristia, instituição do sacerdócio e um novo mandamento do amor, o lava-pés, né? Então, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. É um pouco engraçado vir com algo tão simples assim para hoje, né? Hoje é um dia em que a gente se canta o Glória, sabe? Eu não sabia desta parte, mas hoje se canta o Glória. Tá aqui no livrinho e tá que a gente canta o Glória hoje. Em comunhão com toda a Igreja, aqui nos reunimos para iniciar o Tríduo Pascal, fazendo memória da última ceia do Senhor, quando nos ofereceu os dons do seu amor. O mistério que aqui celebramos é o do serviço, da doação sem reservas e do nosso sim ao compromisso que Jesus nos chama a viver. Então, caríssimos, para a primeira leitura de hoje, no Evangelho segundo São João, capítulo 13, versículo 1 ao 15, perdão, João não relata a instituição da Eucaristia como pão e vinho, mas através do gesto do lava-pés. Para o evangelista, o serviço é a explicação prática da Eucaristia. O gesto inédito, lavar os pés, era a tarefa de escravos não judeus. Ao fazê-lo, Jesus inverte a pirâmide do poder. Ele não quer ser adorado à distância, mas imitado na proximidade. E a resistência de Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Pedro tem dificuldade em aceitar que um Deus que se humilha. Às vezes, nós também preferimos um Deus poderoso, que resolve nossos problemas, do que um Deus servo, entre aspas, claro, né? Que nos pede para servir aos outros, né? Então a gente tem esta quebra em que, numa visão arcaica no Antigo Testamento, e a visão verdadeira de Deus que Cristo nos traz. Jesus diz: dei-vos o exemplo. Sinceramente, eu tô com os olhos horríveis. Dei-vos o exemplo, aqui no versículo 15, tá? Para que façais a mesma coisa que eu fiz. A Eucaristia que comungamos, que comungamos no altar, só é plena se nos leva a lavar o pé dos irmãos em casa, no trabalho, na sociedade. Por que isso? Primeiramente porque a comunhão verdadeira, a comunhão com Deus, é servir ao seu projeto, à sua vontade. E quando estamos em comunhão com Deus, é quando estamos fazendo em grande esforço, em grande parte, a vontade de Deus, né? A gente sabe que a gente nunca vai conseguir fazer totalmente, mas em grande parte, né? Vamos assim dizer. Se os santos conseguiram fazer ali 80%, né? Vamos lá esse exemplo, né? Então nós devemos fazer pelo menos uns 60%, né? No fazer a vontade de Deus. E eu lembro agora de um vídeo que eu assistia em que dizia o seguinte: lá no Calvário ali onde Jesus está ali com os ladrões e tal,
Jesus crucificado, tem um ladrão do lado, né? Aquele que diz, pede salvação, né? E Jesus vai dizer que ainda hoje ele estaria com ele no paraíso. E o que eu trago com isso? É uma coisa. Este ladrão que foi crucificado praticamente junto com Jesus, né? Ele nunca teve acesso à palavra, à Bíblia em si, né? Como a gente bem compreende. Mas ele teve a presença de Jesus. Ele teve, mesmo que não pareça, uma plena participação no sacrifício eucarístico. Então, vamos assim dizer que ele comungou sem comungar, né? Ele esteve ali em conjunto. Ele esteve ali em um arrependimento. Num buscar-se, voltar-se para Deus, né? Então, é uma coisa muito bonita, né? A gente vê que a pessoa não foi salva pela palavra, mas pelo próprio Cristo que estava ali diante dele. O próprio mistério de amor e salvação da humanidade. Muito bonito, né? Bom, a primeira leitura, hoje sim tem segunda leitura, a primeira leitura, a leitura do livro do Êxodo, tanto faz, capítulo 12, versículos 1 ao 14, ouvimos as instruções de Deus para a primeira Páscoa que o povo de Deus, do povo hebreu no Egito. O sangue do cordeiro nos umbrais das portas e era o sinal da proteção e da libertação. Bem ali, ó. Tomareis um pouco do teu sangue e untareis os marcos e as travessas da porta, como sinal de proteção e libertação. Nossa, eu preciso de um óculos, gente. Versículo 8 ali. Comereis a carne dessa mesma noite, assada com pães e ázimos, e assim devê-la comê-los, com rins cingidos, sandálias nos pés e cajado nas mãos. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. Inflamarei castigos contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora, quando eu ferir a terra do Egito. Este será o dia para vós, uma festa memorável em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações, com uma instituição perpétua. Então, primeiramente, o Cordeiro verdadeiro. Jesus é o novo e verdadeiro Cordeiro Pascal. O sangue não é mais passado nas portas, mas oferecido em uma taça para selar uma aliança eterna e definitiva. A Páscoa é uma passagem da escravidão para a liberdade. E então, do que nós precisamos para se libertar, né? Porque Cristo está ali nos oferecendo a salvação, está ali esperando que nos arrependamos e voltemos para Ele. Na segunda leitura, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao 26, São Paulo nos transmite a tradição mais antiga sobre a Eucaristia. Isto é o meu corpo, e isto é o meu sangue, que será dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo que depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este cálice é o cálice da nova aliança, em meu sangue, todas as vezes dele beberdes. Fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Fazei isto em memória de mim. Fazer memória na Bíblia não é apenas lembrar o passado, mas tornar presente hoje o sacrifício de Cristo. Toda vez que celebramos, estamos
no cenáculo com Ele. Estamos presentes lá, no próprio Calvário. Então, hoje, tudo nos traz o contexto, né? A instituição da Eucaristia é o presente supremo de Jesus. Ele permanece conosco sob as espécies do pão e do vinho. É alimento para a nossa caminhada. O sacerdócio, hoje, celebrando o dom do mistério sacerdotal, instituído para que a Eucaristia nunca falte ao povo de Deus. A translandação ao Santíssimo. Ao final da celebração, seja ela da palavra ou eucarística, o altar é desnudado e Jesus, sacramentalmente, é levado para um lugar à parte e começa a agonia no Getsêmani. A igreja entra em vigília. E, bem finalizando, né? Como nós podemos lavar os pés de alguém? Pode ser um pedido de perdão, uma ajuda inesperada ou um simples ouvir alguém com paciência. A visita ao Santíssimo. Se possível, devemos participar da vigília após a missa ou a celebração. Claro, aonde estiver, né? Acompanhar Jesus em sua hora de agonia, vigiando e orando para não cair em tentação. O altar vazio simboliza que Jesus é despojado de suas vestes. Tente viver o final da noite em maior silêncio e reconhecimento. Rezemos. Senhor Jesus, que na noite de hoje nos destes a maior exemplo de amor e o alimento da vida eterna, ensinai-me a servir, que ao receber o vosso corpo e sangue, eu me torne capaz de me doar aos irmãos com a mesma generosidade. Não permitais que eu durma enquanto sofreis, mas que eu saiba vigiar convosco nesta noite de entrega. Amém. Senhor Jesus, que na noite de hoje nos destes o maior exemplo de amor e o alimento da vida eterna, ensinai-me a servir, que ao receber o vosso corpo e sangue, eu me torne capaz de me doar aos irmãos com a mesma generosidade. Não permitais que eu durma enquanto sofreis, mas que eu saiba vigiar convosco nesta noite de entrega. Amém. Lembro que hoje não há bênção final, tá? Não há uma bênção final na noite de hoje, então a gente encerra sem a bênção hoje. Mas vamos fazer uma oração aqui. Ó Deus, promessa de paz, hoje nos renovastes pela ceia do vosso Filho, Jesus. Fazei que a força deste alimento nos acompanhe em toda a nossa vida e dai-nos a graça de participar na ceia do vosso reino, por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, se encerra aqui, neste momento, e nos encontramos amanhã, na Sexta-feira Santa, para bem refletirmos o amor de Deus. Até amanhã.